professor, você já revisou sua lição? Ainda não? Então, Revisa aí. Ok, amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa classe online para professores da Escola Sabatina. Pastor, esse programa é gravado com todo carinho. Papai do Céu tem abençoado bastante. Semana passada, mais de 500 pessoas assistiram os vídeos. Alguns entraram em contato comigo e disseram: pastor, me ajudou muito. Alguns ficaram ali no campo da dúvida com respeito ao Emanuel, a promessa de Acás, a mulher, o filho. E você percebeu que a resolução está dentro da gramática, não é? E essa semana a lição ela dá uma continuidade ao tema da lição passada. Ela vai pegar um pouquinho do capítulo 7 e 8 agora. Justamente. Ela vai misturar um pouquinho. Verdade. Mas antes de começar, Pastor Bruno, vamos orar? Vamos. De que Deus possa nos abençoar, nos conduzir. Vamos orar então? Vamos lá. Oremos então. Querido e amado Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a Tua Palavra. Agora nós vamos revisar um pouquinho a lição número 4. Por favor, nos ajude e a todos aqueles que estão participando, pedimos uma bênção especial para a sua vida espiritual, sua família e que na igreja possamos louvar o Teu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, Pastor Bruno. Pastor, nós já estamos no 36º vídeo. 36º vídeo, 52 dicas, né, pastor? 52 dicas. Nós hoje vamos ouvir uma dica da professora Creriane. Vamos lá, professora, qual que é a dica de hoje? Por séculos, os professores têm reconhecido o valor dos reforços visuais. E na Bíblia mesmo nós encontramos vários exemplos, como no caso o uso do santuário no Antigo Testamento, ou Deus se revelando através das visões, como em Daniel 2. E no Novo Testamento, Jesus foi um mestre no uso e ao explorar os recursos visuais, apontando, sempre estando ao ar livre, apontando para fatos do dia a dia. E você, professor, já pensou que sucesso se um dia sua unidade fosse convidada a ir para uma praça ou ao ar livre para ter ali exemplificado um ponto, um conceito da lição? Ou quem sabe, trazer um objeto, ilustrações, imagens, diagramas. Enfim, os exemplos são muitos. E a verdade é que o uso dos reforços visuais ajudarão o seu aluno a ter mais vivo em mente aquele ponto central da lição. Ok, obrigado, professora, pelo carinho, obrigada por ter dedicado o tempo também. Ela tem dedicado um momento para gravar, a gente sabe das atribuições, é mamãe, né? Agora tá ganhou um neném aí. Parabéns. Parabéns, irmã, que Deus te abençoe. Pastor Bruno. Vamos lá, pastor. Tema dessa semana, o caminho difícil. Essa semana foi legal, hein, pastor? Justamente, e ela continua dando ênfase nas crises, né? Aquilo que nós falamos, né? Até a 4ª lição, a gente já falou isso em vídeos passados, nós vamos falar de crise. Apesar de não ter o nome crise no título, quem estudou a lição sabe. Haja crise. E aqui chegamos no auge, né, pastor? Uma tristeza sem fim aqui. Verdade. Pastor Bruno, hoje eu quero dar uma ênfase no verso para memorizar. Sim. Porque o verso para memorizar é uma fala do profeta Isaías. É Isaías que está respondendo aqui. Essa fala é do profeta. E ele dizendo onde estava a esperança dele. Então quer dizer, é como se fosse uma reação espontânea. Justamente. Que Isaías teve ao que ele viu, ao que ele percebeu ali, né? Toda a situação que o povo de Israel estava vivenciando naquele momento, em especial Judá. Claro, né? Que é o público-alvo de Isaías. Justamente. Então, pastor, eu gostaria que você pudesse fazer a leitura para mim do livro de Números. Números. Isso aí. O capítulo 6, o verso 25 e 26. Querido professor, esse texto não está na lição. É uma promessa que Deus fez a Moisés, convocando os sacerdotes, os líderes espirituais do povo, para que eles pudessem abençoar o povo de Israel. É a bênção sacerdotal ou a tríplice bênção. Justamente. Muito bonita. Né? Lindo, é lindo esse verso, esse texto, né? Então leia, por favor, pastor. Vamos lá, então. Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde,
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O que tem a ver isso com o verso para memorizar? Olha o verso para memorizar. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Isaías ele está utilizando a ideia da bênção, que Deus coloca o seu rosto como uma bênção, né? E aqui ele diz que Deus está escondendo o rosto. Interessante, né? Porque a bênção sacerdotal é como um pai pega uma criança no colo, né? E coloca aqui frente a frente, né? O pai e o filho. Agora, Isaías está dizendo que Deus esconde o rosto. Em que situação Deus esconde o rosto do ser humano? O próprio Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e o verso 2, ele diz o seguinte: não que meus ouvidos estejam tapados, os meus olhos fechados. Não é isso. É claro que eu quero ouvir e atender a oração de vocês, só que o pecado faz separação entre mim e vós. O povo de Judá estava em pecado. E qual era o pecado? Eles perderam a confiança em Deus e passaram a confiar no homem. Ao mesmo tempo que eles tinham medo do homem, no caso Israel do Norte, quando se une com a Síria, né? Então eles passam a ter medo, mas do outro lado eles passam a confiar também no poder humano da Síria, agora com o Tiglat, né? Então eles fazem a união e passam a ter confiança no homem. É uma pena, porque antes de Acaz se unir a Tiglat, ele já estava em processo de idolatria, né, pastor? Sim. Então, quando o rei começa a participar de processos idólatras, o povo também vai junto. Verdade. Então, assim, pastor Bruno, quando nós olhamos para o verso para memorizar, Isaías está dizendo assim, olha, Deus escondeu o rosto, mas eu vou aguardar nele. Essa parte é legal, acho que o professor ele pode trabalhar nas perguntas de sexta-feira, alguns comentários, você percebe que o autor ele deixa claro que é óbvio que existem fiéis no meio dos idólatras. Sim. E agora sim, apenas os fiéis conseguem valorizar o rosto de Deus, esta bênção que só Ele pode nos dar. Então, o que nós encontramos dentro do verso para memorizar? 2 verbos, o verbo confiar e o verbo esperar. Sabe o que me chama a atenção nesses 2 verbos? Eu vou pedir para você ler um outro texto extra. Vamos lá. O livro dos Salmos, no Salmo 37, verso 5. Muito conhecido. Clássico. E os 2 verbos confiar e esperar aparecem. Opa, então vamos lá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Não seria isso que Isaías estava dizendo? Com certeza. E aproveitando a deixa, na última lição a gente utilizou aquela expressão, né, crer e permanecer, né, que envolve de certa maneira confiança e esperança. Agora tem um detalhe aí, viu, pastor? Por que Isaías coloca a ele aguardarei? Porque olha só, no ser humano envolve 2 coisas: esperar e confiar. O salmista Davi ele diz: confia o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? E o mais ele fará. Mas tem dois detalhes. Eu preciso entregar e eu preciso confiar. Quando eu entrego e confio, vem a parte divina. E o mais ele fará. Deus estava dizendo através de Isaías, ó, confie e esperem. O que Isaías estava dizendo aqui? Deus, ao mesmo tempo que está com o rosto escondido do povo de Judá, Deus está dizendo através do profeta: mas eu sou misericordioso. Deus é longânimo, né? Deus é compassivo e a misericórdia dele seria estendida sobre Israel, sobre Judá, como ele faz conosco até hoje, né? Sim, a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A Bíblia diz que a misericórdia dele dura para todo sempre. A Bíblia diz que devido às suas misericórdias nós não somos consumidos. Deus é um Deus de misericórdia. Então o nosso verso para memorizar dá para trabalhar muita coisa mesmo, viu, querido professor? Essa deixa, a gente também, professor, se você quiser, pode pegar a lição de segunda que envolve a questão de adoração. A questão de adoração é a participação do homem com relação a essa aliança, essa bênção que o pastor Patrick acabou de se pronunciar. Mas, pastor Patrick, depois que a gente tem essa visão aí
do verso para memorizar, a gente percebe que existe uma didática muito bonita na lição ao começar com as últimas partes do capítulo 7 de Isaías, e ela vai fazer o link com Isaías 8. Justamente. Diga aí, pastor. Olhando para a lição então, pastor, já caminhando aí na metade do capítulo 7, né? Os versos 14 e 16, que já foram trabalhados na outra lição, ele repete aqui, só que agora ele repete numa outra linguagem. Quando ele dá início, ele fala da profecia que iria acontecer. Agora, já aqui no domingo, ele mostra a profecia Já cumprida. Porque a mensagem de Deus, por meio da profecia, ela continha o quê? O que Deus estava dizendo? Olha, o povo de Israel, quando essa criança, antes dela começar a falar, o povo de Israel vai estar passando por dificuldades terríveis. Porque a bênção que o homem acreditava que era a bênção, na realidade torna-se uma maldição. Ou seja, ele une força com o pagão. Sim. Não é? Ele traz para dentro de Judá o paganismo, e na realidade ele já estava enrolado até o pescoço, não é? A primeira pergunta, né, de domingo, ela envolve exatamente essa ideia do que o menino pode servir de referência. Justamente. E eu achei muito legal porque aqui ele vai falar das plantações, né, que serão destruídas, que eles não teriam prazer da terra. E eu lembrei, né, que Deus ele disse para o povo, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E aqui essa criança, o Emanuel, ele comeria manteiga e mel, que é o produto, então, que Deus estava se referindo ali. Mas, enfim, essa ideia é interessante, pastor, porque aqui a profecia, ela já está dando a pista para nós, professores, entendermos que Deus ele já previu, não apenas o problema de Israel, lembra na lição? Israel é a parte norte, como Judá, que é a parte sul. E essa é a parte triste da lição. Justamente. Então, a profecia ela tinha um prazo, uma mensagem de juízo e de esperança. Ou seja, o prazo, o nascimento do menino. O menino nasceu. E, inclusive, a pergunta 2 ela vai trabalhar sobre esse prazo. Justamente. Né? Quando foi que Judá foi destruída, né? Quando eles invadiram ali, né? Ano, então, 732. Okay. O prazo. Okay. Agora tem uma mensagem de juízo. Olha, vocês deixaram de ouvir a Deus. Vocês uniram forças com o rei pagão. Agora vai vir uma consequência. Essa bênção que vocês acreditavam vai se tornar uma maldição, porque agora ele vai vir contra vocês. Uma pena, né? Porque Acaz ele não estava ouvindo Isaías e quando ele ouve, ele já ouve com a derrota. Justamente. E agora vem a esperança, né? E a esperança que Isaías fala, olha, Deus escondeu o rosto de vocês porque vocês negligenciaram a mensagem do profeta. Deixar de ouvir um profeta é deixar de ouvir a voz de Deus, porque a palavra profeta, Nabiim, né? Sim. Ou Naviim, Sim. significa justamente porta-voz. Aqui, pastor Patrick, eu posso fazer uma pequena ressalva? Claro. Depois da pergunta número 2, o professor ele pode trabalhar com muito cuidado, eu até anotei aqui, sobre os passos, o passo a passo. Basicamente isso, a lição de domingo, depois da pergunta 2, ela vai dizer sobre o passo a passo do fim do povo de Deus. Que tragédia! Então, mais ou menos na metade do primeiro parágrafo, você pode trabalhar com o primeiro passo. Aí a segunda metade aí você pode trabalhar com o segundo passo. Terminando aí o primeiro parágrafo, a conclusão ali. E aí quando você pensar, está tudo resolvido. Não, aí você tem o fim de Israel como por definitivo, né? Que aí Israel num todo, o povo em si, né? O Judá ele vai entrar nessa derrota também. Querido professor, agora que nós tocamos nesse assunto do passo a passo, eu vou pedir para o pastor Patrick para ele deixar um pouquinho mais claro. A gente vai colocar aqui no vídeo uma imagem que vai deixar um pouquinho mais didático como é que funciona esse passo a passo. Está tudo na lição, tá bom? A gente só vai dar uma facilitada aqui no vídeo. Pastor, diga para a gente que passo a passo é esse. Então vamos lá, pastor. Olha, por exemplo, ano 734 é quando Isaías profetiza. Ok, então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a profecia do profeta, Isaías.
734 a 733 é a ascensão da Síria. Ou seja, a Síria já está se chegando. Justamente. Né? Tá Até então ela vai lá, ataca Israel do Norte, né? Ela vence lá Israel do Norte com a Síria. Agora ela parte para a conquista de Damasco, ano 732. Agora tem a rebelião contra a Síria. Você tem uma reviravolta no jogo aí, no ano 727. E Sim. no ano 722, os assírios agora tomam Samaria. Então você tem aí o passo a passo apresentado aí pelo autor da lição, no parágrafo 1, 2 aí, ok? Depois da pergunta 2. Exatamente. Obrigado, pastor Patrick, realmente foi muito bom. E agora, uma das partes mais legais da lição é a parte de segunda-feira. Pastor Patrick, eu acho que segunda-feira, ainda no capítulo 7, ela vai falar muito sobre adoração e a relação com o primeiro mandamento. Sim. Pastor, eu acho que seria interessante a gente entender que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E Acás, infelizmente, ele procurou e construiu altares para outros deuses. Mas vamos lá. Aqui em Isaías, capítulo 7, a primeira pergunta, né, de segunda-feira, que é a pergunta 3, aqui a gente já começa a perceber o que está acontecendo como consequência juízo. O juízo, ele entra porque Deus não tem mais nada para fazer ou porque faltou misericórdia? Como é que funciona esse juízo aí, pastor? Rapaz, na realidade, o juízo de Deus nunca vem na ira divina. Você olha para o dilúvio, você pode imaginar assim, foi derramado na ira. Você olha para Sodoma e Gomorra, foi derramado na ira. Mas quando você estuda o contexto, você percebe que não. O juízo, na realidade, é um ato salvífico. Inclusive, Ellen White aqui, né? Ela diz que, bem abaixo da pergunta, né? As súplicas dos profetas eram cheias de amor. Justamente. Então, quer dizer, Deus ele não faz um juízo porque ele está com a paciência no limite. Não. Esgotei, agora eu vou acabar com tudo. Ele sabe fazer o juízo. Justamente. Agora, o interessante, pastor, quando falamos aí de consequências previstas, nós temos dois momentos. Nós temos o presente e nós temos o futuro. O presente. Judá une forças, alia, né, vai aliando forças aí com a Síria. O presente. O futuro. A Síria torna-se inimiga. Para o povo de Israel no presente, era a solução. Agora, para o povo no futuro de Judá, quando a gente fala Israel, estamos falando sempre de Judá, né? Sim. Nesse contexto, torna-se um problema. O capítulo 7, verso 19. E a lição até utiliza, né, essa passagem de Salmos aqui. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? Que no caso é o Tiglat-Pileser aqui, né? Você tem, então, o Reino do Norte unindo forças com Síria para escravizar o povo. E eles recorrem à Síria para a Síria mantê-los libertos. Só que depois vem a opressão no futuro. Porque os assírios eles sempre têm a sede de poder insaciável. Justamente. Né? Então, eles vão... É tipo um escorpião, né? Então você tem todo o contraponto. Por exemplo, o capítulo 16 de 2 Reis, o verso 7, importantíssimo, é de extrema importância, porque é um paralelo com Isaías 7. Então ele está fazendo um paralelo com Isaías capítulo 7. Então é importante entendermos isso aí, que tem um paralelo. Eu quero até apresentar aqui na minha tela, eu tenho aqui, ó, a solução. 2 Reis, capítulo 16, verso 7. O problema, Isaías 7, 19. Libertação ou liberdade, 2 Reis 16, verso 7. Opressão, Isaías 8, verso 7. Já entra no capítulo 8. Então, Isaías, na realidade, é o mesmo processo aí do segundo livro de Reis, ao mesmo tempo. Ok? Apenas autores diferentes. Claro, nos contextualizando. Né? Justamente. O que enriquece o estudo e a interpretação da Bíblia. Essa pergunta 4, pastor Patrick, eu acho que é o coração da lição de segunda, porque Acás, nessas duas passagens bíblicas da lição 4, ele muda a estrutura de adoração. Talvez algumas pessoas digam assim, como é que é aquela fórmula matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui na adoração, altera. Será? Aqui na adoração, altera. Então, se você lê essas duas passagens, você vê que Acás ele tira o altar de bronze, coloca um altar que ele quer, faz a adoração do jeito que ele quer, ele substitui uma coisinha ou outra ali do santuário. É assim que funciona, professor? Então, essa pergunta 4
pode ser bem explorada. É lembrar de Caim e Abel, né? Fundamental, boa lembrar. Caim e Abel. Deus aceita o adorador primeiro, depois a sua oferta. Okay. Você percebe que o coração de Acaz estava totalmente longe de Deus. E agora, o que ele faz? Ele retira o altar do Senhor, constrói um outro altar, não autorizado, para oferecer sacrifícios a outros deuses. Uma abominação. Abominação. E aqui, na lição de segunda, a gente conclui o capítulo 7 com um tema de grande conflito, que é de adoração. Justamente. Agora a gente vai começar o capítulo 8 na terça-feira, pastor. Interessante, pastor, que o capítulo 8 tem a ver com nome. Nome? Nome. E a palavra nome no hebraico é Shema. E até o nome Shemot, né? O livro de Êxodo, se chama Shemot, né? Nomes, né? Nomes. E aí você tem aqui o significado de um nome. A cultura hebraica dá uma importância muito grande ao nome. Sim, tem um peso, né? Tem um peso sobre o nome. Geralmente, era a mãe que dava o nome. Era a mãe que dava o nome. Você tem o contexto de Isabel com Zacarias, né? Ele pergunta, ele confirma na madeirinha, né? Ele escreve lá, porque era a mãe que dava nome. Raras exceções é o homem. Mas no caso de Isaías, não foi nem a mãe nem o pai. Foi Deus. E ele deu um nome esquisitão aí, né? O nome grande e a tradução fica maior ainda. Mas sabe o que é interessante? O primeiro filho dizia o quê? O resto volverá. O restante voltará. Né? O restante voltará. E o segundo filho? O segundo filho é rápido, despojo, presa, segura. E aí, pastor, o que significa isso aí? Bom, aqui eu vejo uma estratégia de amor, porque o primeiro filho ele vai falar de Judá e o segundo filho ele vai falar de Israel. O primeiro filho, que é o resto volverá, ele vai dar credibilidade e segurança às pessoas, aos discípulos que aceitam os mandamentos de Deus e querem estar com Ele. Mas quando a pessoa não quer estar com Deus, não quer seguir o mandamento de Deus, ele será tão avassaladoramente destruído que o nome foi caprichado. Ele será rapidamente um despojo para outras pessoas pegarem, uma presa segura, ou seja, um fim garantido, mas de maneira fatídica. Sim. Ou seja, uma verdadeira tragédia. E é estranho, né? Como é que você coloca o nome do filho assim? Porém, para o contexto, aqui eu poderia dizer, pastor, utilizando o tempo e o espaço, né? Sim. A gente usa um pouco de preconceito, mas naquele tempo, não. Era perfeitamente entendível e aceitável esse tipo de nome. Um outro detalhe, querido professor e pastor Bruno, quando Isaías levava os filhos, já tinha uma mensagem. Com certeza. Só o nome dos dois já era a pregação. É por isso que quando nós olhamos para o livro de Daniel, no capítulo 3, quando o rei faz aquela imagem, muitos ficam perdidos ali na questão de adoração, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque na realidade eu preciso estudar o capítulo 1 e o 2. O livro de Daniel é um livro todo em anexo, né? Sim. Tem muito coisa. Passo a passo. Porque quando você olha no capítulo 1, o nome não era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E esses nomes, todos eles têm uma ligação a Deus. Ananias, Deus é bondoso comigo. Daniel, Deus é o meu juiz. Né? Então, o nome dos quatro já sentenciavam o rei pagão, Nabucodonosor. Então, todo o nome de Israel estava relacionado ao Deus de Israel. E a situação, por exemplo, Jacó, quem estava nascendo primeiro era Esaú. Aí lá no ventre, Jacó tentando puxar a perna, né? Aí Jacob, né? Jacob, né? Não sei a pronúncia, né? Jacob, questão do B com V aí, né? Jacob significa o quê? Aquele que puxa o calcanhar, aquele que puxa a rasteira. Então, por isso ele recebe o nome. Quando a arca de Israel foi tomada pelos filisteus, a nora de Eli estava dando à luz. E aí teria um nome para o garoto, ela não mude o nome dele, porque agora o nome dele significa foi-se a glória de Israel. Icabode. Que nome, né? Eu imagino ele na escola, né? Foi-se a glória de Israel. Então, o nome, ele era dado
perante uma situação. Então Deus pega esse costume e batiza os dois nomes, né, dos filhos de Isaías, dizendo assim: Isaías, você não precisa falar nada para o rei Acaz, só leve seu filho. Essa parte parece que é uma parte da lição que não me traz esperança nenhuma. Porque aqui ela só fala de tragédia. A garantia é uma garantia, né? Sim. Por que eu falo a palavra garantia, pastor Patrick? Porque na pergunta 6, a última pergunta de terça-feira, ela vai tentar trabalhar com essa ideia de por que Isaías declarou que, né, legalmente o seu nome, né, do filho, e ele teve até relações íntimas com a sua esposa. Porque a noção de garantia aqui é explicitada pelo tempo. Sim. Então, Isaías tem relação com a sua esposa, ela é engravida, vai ter um filho, vem o nome do filho. Isso tudo vai espelhar o passo a passo de uma destruição. Certo, pastor? Caminhando para quarta-feira, nada a temer quando tememos a Deus. Essa sim, essa aqui parece que já é uma lição. Já tem uma esperança. Já tem esperança. E um outro detalhe, professor, a lição ela é riquíssima e o nosso tempo é curtinho. Mas se tem uma palavra ou um verbo que você deve chamar a atenção, é o verbo temer. Pastor, diga aí, porque essa parte eu quero fazer um comentário. Por que é importante? O verbo temer pode ser traduzido como reverenciar, respeitar, obedecer. Não está relacionado a medo. E todo mundo fica com medo, né? E todos ficam com medo. Mas o verbo temer, temei a Deus e dai glória. Pois é, como que eu tenho medo de alguém e dou glória ao mesmo tempo? Então o verbo temer aqui reverencie a Deus, obedeça a Deus, respeite a Deus e dá Ele glória. Então essa é a tradução. Então trabalha bem aí com o verbo temer, mostra aí para o nosso aluno que o verbo temer não tem a ver com medo, tem a ver com obediência, com reverência. Mas pastor Bruno, conta a bênção aí também. Eu peguei aqui pelo menos 2 exemplos que o professor pode trabalhar. Um é o casamento e outro são os demônios. Ixi, vamos lá então. No casamento, você tem... Lembra daquela passagem de Efésios, né? Mulheres, sede submissas, né? Mas na sequência, Paulo diz: e homens, amem vossas esposas como Cristo amou. Então, aqui tem uma dificuldade. Para a mulher ser submissa, ela tem um pouquinho de dificuldade. Para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, existe uma grande dificuldade. E tem um detalhe ainda. E deu a vida por ela. Pois é, para piorar, né? O grau de dificuldade. Complicou, hein? Aí você fala assim: tá, pastor, o que tem a ver temer a Deus? A gente, né, depois que casa, passa um tempo casado, já tem filho, eu aprendi uma coisa, pastor. Sim. Não existe amor sem respeito. O amor e o respeito, eles andam juntos. Então, temer a Deus é mais ou menos como num casamento. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Quem teme a Deus, ama. Quem ama a Deus, o teme. Como eu respeito minha esposa e temo. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é que os demônios acreditam e temem a Deus, mas os demônios não amam a Deus. Então, esses são os exemplos que eu queria dizer para você o seguinte: a nossa ignorância não muda a verdade de que Deus nos ama. Sim. A nossa crença não muda a verdade de que Deus acredita em nós e nos ama. Mas a gente precisa entender que se Deus nos ama, Ele quer uma reciprocidade, nós também devemos amá-lo. E isso envolve o temor. Então tem vários textos, né, que a gente pode trabalhar. Você tem Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, né? A suma de tudo é tema a Deus, né? Temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Lá fala de juízo também. Você olha para Apocalipse, capítulo 14, é quase o mesmo texto ali de Eclesiastes, capítulo 12. Então, o verbo temer, trabalhe bem isso: reverenciar, respeitar e obedecer. Okay. Então tem a ver com isso. E quem ama, obedece. Quem ama, respeita. Né? Respeita. Quem ama, teme. Okay. Caminhando aí para o final, quinta-feira é um momento trágico, é um momento triste de Judá, em especial do rei Acaz. Esse aqui é o ponto mais baixo, tragédia total, que a tristeza vem mesmo, né, pastor? E sabe o que é mais triste, pastor Bruno? Que o povo de Israel em si, e Judá aqui na ocasião, já tinha uma história do passado de um rei que consultou uma médium e qual foi o triste final dele.
Ele poderia, Saul fez isso aqui. E o que aconteceu com Saul? Primeiro rei de Israel, ungido por Deus. Escolhido por Deus. Certo? Escolhido por Deus. Escolheu consultar Feiticeiro, uma feiticeira, médium, uma né? médium, uma sessão espírita. Sim. Satanás não perdeu tempo e fez ali o show dele, a gracinha dele, que ali não foi Samuel. Agora, amigo, é importante você frisar um pouco aí sobre o estado do homem na morte. É importante você pincelar sobre isso. Eu disse, o tempo eu sei que é injusto aí, mas é importante. Sabe por quê? Porque o cristianismo de hoje, ele tem se tornado mais espírita do que cristão. E cada vez mais, né, pastor? Cada Eu vez vejo mais. que o cristianismo de 20 anos atrás não é tão espírita como hoje. Justamente. As mensagens que morreu foi para o céu, morrer foi para o inferno, isso é espiritismo. Então, a Bíblia e os textos, o texto-chave aí é o verso 19 e 20, né? Ok, da da quinta-feira. lição de quinta. Justamente, Deus abomina o espiritismo. E a pergunta 10, reforçando a ideia que o pastor Patrick falou, que Deus abomina o espiritismo, você pode trabalhar com Deuteronômio 18, que aqui ele vai falar dos princípios clássicos, que Deus diz, não consulte prognosticadores, agoureiros, feiticeiros. Esses são os princípios mais claros ali, reforçando então essa ideia aí que o pastor está falando conosco. Olha, é muito comum, pastor Bruno, cristãos lendo horóscopo. Que isso, pastor? Muito comum. Outro dia alguém disse, pastor, qual que é seu signo? Tome cuidado, amigo. Tem muitos que acabam se envolvendo com o espiritismo. Pastor, se a lição de quinta-feira ela fala sobre esse ocultismo, né? Esse falar com mortos, não se esqueça, se Deus é amor, Deus é vida. Então nós não consultamos um Deus morto, nós consultamos um Deus vivo. Sim. Que diz o seguinte, se você procurar aquilo que não é vida, você não está me procurando. Verdade. E aí ele deixa o verso 20, a lei e ao testemunho. E ao testemunho. Quer dizer, uma das passagens mais lindas da Bíblia, ela se refere a essa parte ocultista. Justamente. Aí, né, meio o que a lei diz a respeito disso, né? E a palavra lei ali é Torá. Sim, sim. Não tem a ver com os 10 mandamentos. É a lei como um todo. É a lei como um todo. E a lei como um todo já dizia o que? Olha, não consulte médios. Aqui, pastor, foi uma boa lembrança. Os judeus e alguns intérpretes, eu também gosto muito dessa ideia, dizem que não existe separação de lei, né? Justamente. Ah, tem lei assim, lei assado. Não, lei é meio que esse todo aí que o pastor falou. Mas é claro, para nível didático a gente separa uma lei aqui, outra só para a gente ter uma noção. Porque como a Bíblia tem tipos de leis diferentes, né? Aí acaba criando essa separação. Mas é um pacote só. Palavra de Deus, Torá, né? Justamente. A lei e o testemunho. E o testemunho? O testemunho é aquilo que Deus falou. A palavra de Deus, ela não se disfarça. Ela é clara. E Ellen White, na sexta-feira, diz, o espiritismo, ele se disfarça. Porque o livro Grande Conflito diz que o último ato da grande trama de Satanás vai ser o espiritismo. Sim. E ele vai trabalhar fortemente com esse tema. Já trabalha, mas ele vai se fortalecer cada vez mais com esse tema. Que Deus abençoe você. E aquele recadinho do coração para vocês. Eu estudo a minha lição. E você?